Fala, galerinha, beleza? Estamos aí de volta, hein? Para nossa próxima aula agora de Sociologia. Só lembrando a vocês aí, gente, não deixa de estar toda semana entrando, né, na nossa plataforma, fazendo aí os exercícios. Vamos lá, antes de começar a falar sobre o conteúdo, só a gente conversar, que eu estou na sala de aula com vocês também, às vezes essas dúvidas. Ah, professor, eu tenho que assistir todas as aulas. Gente, olha só, isso é uma matéria comum, como qualquer outra matéria. Reprova, só que ela está sendo ministrada online. Mas ela tem prova e ela reprova. Ela vai reprovar você. No mesmo esquema que qualquer outra matéria vai fazer isso. Professor, não estou com tempo essa semana, entrei, fiz o exercício e depois eu vou assistir a videoaula. Isso é possível? É possível, gente. Isso é possível. Sacou? É importante que você, entrando lá no exercício, você está marcando a sua participação na aula. Entendeu? Aí o que acontece? O que é importante que vocês entendam isso. A coordenação, a gente tem duas coordenações, aí do ensino médio e a parte de administrativo online lá. O online, eles sabem toda vez que vocês entram na plataforma. Quanto tempo vocês ficaram na plataforma. E o que vocês acessaram, quanto tempo vocês levaram para fazer as coisas. Então entenda, que o aluno às vezes ele não compreende isso. Entendeu? Quando estiver chegando para o meio do ano e o aluno estiver já praticamente reprovado na matéria, ou então aí com a nota muito baixa e a coordenação estiver entrando em contato com o responsável, aí o aluno falar isso e aquilo, a coordenação chama o seu responsável e mostra para você, olha, ele entrou dia tal, ficou tantos minutos no exercício tal, tantos não sei o quê. Eu tenho como verificar a sua participação completa. Então entenda isso. Entenda. Entendeu? Porque aí vem... tem aquela galerinha que quer montar a galerinha do esquema. Eu estou passando já para a pessoa entender como é que funciona. Entendeu? Mas essa semana eu não tive como assistir, não estava legal, eu entrei lá, fiz o exercício, tentei fazer mais ou menos o que eu achava, mas depois eu vou sentar para assistir o vídeo, que eu vou fazer as provas, que eu vou estudar. Isso aí é possível fazer. Entendeu? Então fique esperto. Não deixa isso aí, porque eu já expliquei isso aqui na nossa videoaula. Você fazer os exercícios lá, entrar e fazer os exercícios, marca a sua participação aqui para mim. Então tem como saber se você entrou aquela semana para poder marcar no nosso diário. Então fique esperto em relação a isso. Só é importante a gente entender isso aí. Outra coisa que eu conversei com o pessoal, foi assim, esse conteúdo, principalmente esse agora do primeiro bimestre, ele está muito amarrado para vocês em enfermagem. Quem está fazendo enfermagem, então, isso aqui é o passo principal para quem vai pegar SUS. Quem vai ter aula de SUS, vocês vão ver aqui, a gente vai falar do SUS hoje aqui. Então fique esperto aí, para não dar esse mole e poder tá fazendo a matéria direitinho, com tudo certo. E principalmente esse conteúdo aqui é ferramenta para você, para quando você chegar no SUS, você poder trabalhar. Falado já isso aí, vamos voltar aí ao nosso conteúdo. Beleza, vimos aqui que somos animais sociais. Estou dando só uma revisão básica aqui. Somos animais sociais e que a nossa sociedade, a gente se organiza em grupos sociais. Falamos aqui, não conseguimos sobreviver sem estarmos em grupo, e que o primeiro grupo que a gente faz parte é a família. Aí explicamos aqui o que é a família, a família científica do Rousseau. Aí entramos no organicismo, só para você compreender aí. A gente falou aqui, organicismo. Isso é fundamental a gente compreender isso aí. A sociedade é um grande organismo vivo. Pega a parte biológica. É só você compreender isso. Mais uma vez estou explicando isso. Mas pensa assim, a sociedade é feita de seres humanos. Seres humanos são organismos vivos. Então a gente está falando de um grande organismo vivo. Pluricelular, que é a sociedade. É assim que Rousseau está vendo a sociedade. É um grande organismo pluricelular.
Então, como você, que é um organismo pluricelular, tem a sua célula, e na sua célula contém o seu código genético, com as suas características, ele vai falar assim, a sociedade é um grande organismo vivo e a família é a célula social, porque é ela que transmite os códigos sociais. A gente falou aqui, você aprende a andar, a falar a língua do seu grupo, o tipo de alimento do seu grupo, as crenças de certo e errado, religião do seu grupo. Você aprende ali. Ali são os códigos sociais. Aí o organicismo começa a se formar aí. Vimos o mecanicismo do Rousseau e vimos aqui como ele vai falar do Estado. Expliquei a diferença entre governo e Estado. Governo troca, Estado fica. Estado são o conjunto de instituições responsáveis por organizar o funcionamento da sociedade. Isso é fundamental você entender. Aí voltando aqui para nossa estrutura do organicismo. Então, se a sociedade é um grande organismo vivo e a família é a célula desse organismo vivo, o Estado é como se fosse o cérebro. É ele que vai organizar o funcionamento desse grande organismo vivo, como é o seu cérebro responsável pelo batimento do seu coração, da sua respiração. Não é assim? Ele faz tudo funcionar? Mesma coisa aí é o cérebro. Então você entende, só vamos estar amarrando aí o organicismo. Então o organismo a sociedade é um grande organismo, a família é a célula social, porque ela passa os códigos sociais, o Estado é o grande cérebro que faz toda a sociedade funcionar. Aí nós falamos aqui, em anatomia, quando você vai estudar anatomia, você teve aula de anatomia e de enfermagem, você não estuda, eu vou estudar pé e cabeça. Não funciona assim. O estudo anatômico a gente divide ele em sistemas, né? Sistema respiratório, sistema digestório, não funciona nesse esquema assim? Então, mesma coisa a sociedade. A gente divide a sociedade em sistemas. Sistema de transporte, sistema de educação, sistema de saúde. Até brinco com o aluno aqui, o sistema de transporte é como se fosse o nosso sistema circulatório. Ele carrega as células, as pessoas, de pontos em pontos dentro da sociedade. Se você entender essa estrutura aí, tá? Tranquilo até aí? Então, a gente fechar aqui, só para você, agora que você entendeu os sistemas, aí você vai ver a matéria de enfermagem. SUS, Sistema Único de Saúde. Ou seja, o SUS é o sistema de saúde. Agora que você entendeu o que é sistema, você entendeu o SUS. Então, quando vocês forem estudar o SUS e enfermagem, lembre-se aí que o SUS é o Sistema Único de Saúde. É o sistema que organiza a saúde desse grande organismo vivo chamado Sociedade Brasileira. Entendeu? Tanto que a gente viu aqui que cada sociedade tem o seu próprio sistema. Quem já fez o trabalho aí valendo ponto da gente, assistiu o Cico. Você viu que nos Estados Unidos não tem saúde pública, viu a saúde do Canadá, viu a saúde da Inglaterra, viu a saúde da França, viu a saúde de Cuba. Então, cada sociedade constrói o seu próprio sistema. Então, olha como é que está amarrando aí todo o conteúdo. Eu quero que você entenda isso. Isso é importante você entender essa estrutura aí que a gente está falando. Então, o SUS é o Sistema Único de Saúde. E, para cada sistema, existe uma lei que explica o funcionamento desse sistema. Dentro da Constituição, a lei que explica o funcionamento de um sistema se chama Lei Orgânica. Então você tem lei orgânica da saúde, lei orgânica do transporte, lei orgânica, da educação, lei orgânica da segurança. Então toda vez que você se deparar com uma lei orgânica, você já entendeu que você está vendo uma lei que explica um sistema dentro do Estado. Por que isso, André? Porque aí você vai ver, quando você for estudar SUS, na verdade, o que você vai estar estudando? As leis orgânicas, a 8.080 do ano de 1990 e a 8.142 do ano de 1990. Então, na verdade, o SUS, o seu grande corpo lá, quando vocês forem estudar, são as leis orgânicas, as leis que explicam o funcionamento do sistema de saúde do Brasil. Tranquilo até aí, gente? Estamos fechando aqui, eu estou dando esse amarradão aí dessas aulas que a gente teve,
preenchendo isso aí, dando corpo. Só para finalizar, lembrando aqui da clínica da família que a gente falou, a gente falou aqui, ó, se eu quero atender um paciente e sei que esse paciente ele vive dentro de uma célula familiar, não adianta eu levar para... Até brinquei aqui, ó, não adianta pegar o garotinho barrigudinho de verme, levar ele para o posto, tratar ele e devolver ele para o meio ambiente contaminado. Ele vai ficar de novo doente. Ou seja, eu tenho que ir para dentro da célula familiar para poder tratar esse paciente, certo? Daí, clínica da família. Ela tem esse nome, porque ela vai para dentro da família, da célula familiar. Olha como o Rousseau está aí, olha como tudo que a gente está explicando está aí em enfermagem. Você vai para dentro da célula familiar e atender eles de maneira multidisciplinar, ou seja, várias disciplinas. Tem médico, tem enfermeiro, tem fisioterapeuta, tem psicólogo, entendeu? Como é que eu estou amarrando aqui para você compreender e fechar esse conteúdo. Importantíssimo, que quando você chegar com o professor de SUS, para ele, uma mão na roda, você já está entendendo isso, vai facilitar ele para trabalhar. Já vai cair nas leis e você já entendeu aonde você está, o que você está estudando. Beleza? Vamos dar seguimento na nossa matéria. Fui! Vamos lá, galerinha, beleza? Agora que a gente já viu aí Estado e esse tipo de coisa, vamos entender o Brasil. A gente vai amarrar essa parte toda de administração político-administrativa de um Estado, né? O Brasil é uma república federativa, democrática e representativa. Vamos entender essa classificação do Brasil aí. É lógico que a gente não vai entrar profundamente nisso, mas é o básico, que você tem que entender, que a gente vai começar agora daqui para frente a discutir as sociedades, os estados, as organizações, política, econômica. Então é importante você entender mais ou menos, pelo menos a base disso aqui. A gente vai ver outros modelos, mas vamos entender essa base aqui para poder você trabalhar, e inclusive também trabalhar com o SUS lá, como a gente falou. Tá tranquilo? Então vamos lá. República e democracia. As pessoas misturam muito república e democracia e entendem aí de maneira diferente. Acho que são a mesma coisa. E não é assim. República, res publique, coisa de todos. As duas nasceram na Grécia Antiga. As duas concepções nasceram na Grécia Antiga. Res publique, res é um bem, é uma coisa. Inclusive no Brasil já houve um dinheiro chamado conto de réis. Então réis é bem, public ou public é de todos, então bem de todos. A república é a ideia de que todo cidadão é dono de todo o território. Então olha aí, ó, conceito de cidadão é dono de todo o território e o Estado é responsável por administrar esse território. Tá vendo? O espaço público. Eu até brinco aí. Imagina, eu até falo com o aluno, gente, se você está num condomínio, você se mudou para um condomínio lá novo, aí a piscina do condomínio está com problema. Quem tem que consertar a piscina? Aí o aluno fala assim, é o cara que conserta a piscina, mas aí é o síndico que contrata ele, beleza. Então o síndico é responsável pela piscina, o síndico é responsável pelo elevador, mas a bica da pia da sua casa, quem conserta é seu pai. Por quê? Porque ali é um espaço privado. Entendeu a diferença entre espaço público e espaço privado? O espaço público é a res publique, é o espaço de todos ali. Então é como se o presidente fosse um grande síndico em que nós contratamos de 4 em 4 anos para administrar o espaço público. Entendeu? Aí vem a democracia. Demo, povo, cracia, governo. Governo do povo. A ideia é que o próprio cidadão de 4 em 4 anos vai eleger o seu representante, para que ele possa administrar a sociedade. Então, na democracia, o cidadão, ele elege um representante, para que esses representantes administrem a sociedade. Aí, presidentes, senadores, governadores, deputados, entendeu? Por isso, a gente fala que a nossa democracia, ela é representativa. Porque não somos nós que fazemos as leis.
Nós elegemos representantes que fazem as leis. Lá na Grécia Antiga, como os cidadãos eram poucos, eles cabiam dentro de uma praça, que a gente chama de ágora. E o próprio cidadão faziam as leis e votavam as leis. Então você não tinha deputados e senadores lá no começo, né, da democracia. Sacou? Daí era uma democracia direta. O próprio cidadão fazia as leis. Hoje não, como os cidadãos são muitos, hoje ela é representativa. Então você entender aí o termo representatividade na democracia. Eles são representantes eleitos pela gente. Outra coisa importante, então você já entendeu aí, república, democracia, o que é uma democracia direta e uma democracia representativa, E outra coisa, entender o conceito de cidadão. Esse conceito de cidadão na república é que vem mudando. O conceito de república não mudou. O conceito de cidadão mudou. Quem é cidadão? Lá na Grécia Antiga, apenas homens livres, maiores de 21 anos e donos de terra e nascidos na Grécia, ou seja, meia dúzia de candango, é o que eles chamavam de patrícios. Esses eram os cidadãos. Mulheres, crianças, estrangeiros, todos esses escravos, pessoas que não tinham terra, não eram cidadãos. Entendeu? Hoje a gente tem o que a gente chama de sufrágio universal, ou seja, todos nós somos cidadãos. Todos nós temos direito de opinar e decidir como organizar a nossa sociedade. Percebeu? Então é importante você entender que é um processo. Até falo com os alunos. As mulheres aqui no Brasil só passam a ser cidadãs em 1934, com a Constituição do Getúlio Vargas. É Getúlio Vargas que vai trazer o direito de cidadania para as mulheres. As mulheres não tinham direito de cidadania. Elas pertenciam aos seus pais. Só para você ter uma ideia, para qualquer mulher fazer faculdade, trabalhar ou tirar um passaporte, só com a autorização do pai, do marido ou do irmão mais velho. Elas não podiam fazer isso. Entendeu? E é em 34 também, que com Getúlio Vargas, eu sempre gosto de conversar isso com o aluno, que é em 34 que vai surgir o desquite. Não é o divórcio, é o desquite. Se a mulher provasse que o marido batia nela, que maltratava ela podia se separar, mas não podia casar de novo. André, por que não podia casar de novo? Porque o Brasil, o Estado brasileiro era cristão católico. Agora você entende aí a diferença. Mas eu sou protestante. Dane-se, mas o Estado é católico. E católico não se separa. Então no Brasil não pode haver separação. Entendeu a diferença entre um Estado laico e um Estado religioso? Por isso a necessidade de um Estado laico. O Estado não pode ter religião para que cada um tenha a sua. Porque o Estado que tem religião, ele impõe a visão religiosa dele. É muito bom o Estado religioso quando é a sua religião. Quando é do amiguinho, é horroroso. Percebeu? Então daí o Estado tem que ser laico para que cada um tenha a sua religião, sua visão. A visão que queira ter. Tranquilo até aí? Então só para amarrar, para a gente ver que esse processo de cidadania, de ganhar direitos dentro da sociedade, é um processo que vem ao longo da história sendo construído. A gente vai discutir isso aqui em sociologia, como esse processo ele vem. Então, em 34 as mulheres passam a ser cidadãs. A Constituição, a nossa, de 1988, para com isso, sufrágio universal. Todos nós somos cidadãos. Entendeu? Agora não interessa, nasceu no Brasil, é cidadão. Tranquilo até aí, gente? Beleza? Vamos lá. República. Existem duas maneiras de se organizar república. Confederação e federação. Vamos entender, porque o Brasil, até botei aqui, a federação às avessas. O Brasil tem uma federação errada. Então vamos aprender da maneira certa para depois entender a errada. Maneira clássica, Estados Unidos. Estados Unidos é uma federação, modelo clássico. Vamos entender a formação dos Estados Unidos. Protestantes ingleses fogem da Inglaterra pela perseguição religiosa da Elizabeth e vêm para os Estados Unidos, para a América. Na América, eles começam a montar colônias.
naquele esquema, um prefeito, um xerife, uma forca, né? Que nem o filme de cowboy. São várias, são as 13 colônias. Um dia essas 13 colônias resolvem se separar da Inglaterra e montar um país. O nome do país já diz o que eles são: Estados Unidos. Mas aí a confusão é porque cada estado tem uma característica diferente. Se você pegar hoje o protestante, você vai ter protestante que não corta cabelo, que bota aquela roupa grande, tem protestante que toma um vinho, que bota um biquíni e vai para a praia. Tem visões muito diferentes. Então, se hoje já é diferente, imagina naquela época, então. Eles eram muito diferentes. Então, como montar um país com pensamentos tão diferentes assim? Aí eles resolvem montar uma federação. Numa federação, existem duas constituições. A Constituição Estadual e a Constituição Federal. Então, a Constituição Estadual vai discutir sobre assuntos relacionados à cultura, a hábitos culturais, enquanto a Constituição Federal discute sobre economia, política internacional. Então é fácil, você vê muito isso em filme. Nos Estados Unidos tem estado que tem pena de morte, tem estado que não tem pena de morte, tem estado em que o aborto é legalizado, tem estado em que o aborto não é legalizado, tem estado em que fumar maconha é liberado, onde fumar maconha não é liberado, onde bebida alcoólica é proibida, onde bebida alcoólica é liberada, e vai por aí. Que cada estado tem sua constituição e vai legislar da sua maneira. Só que o americano ele só paga um imposto, porque o imposto está na Constituição Federal. Até aí tranquilo, gente? Então cada estado tem sua própria Constituição e os assuntos relacionados a direitos humanos, a economia e política internacional, aí está dentro dos direitos humanos, você está na Constituição Federal norte-americana. Até aí tranquilo, gente? Só um parênteses aqui para você poder entender. Tanto que os Estados Unidos, depois da proclamação da independência, vai haver uma guerra entre o Sul, que queria a federação, o Norte federação, e o Sul confederação. Vamos entender isso aí. Qual é a diferença, André, entre federação e confederação? Vamos lá. Na federação, como a gente falou, você tem a Constituição Estadual e a Constituição Federal, certo? Mas a Constituição Estadual, ela não pode ir de encontro à federal. Entendeu? Se tem um assunto que está na federal, a do Estado não pode desdizer, nem sei se esse termo existe, desdizer o que está na Constituição Federal. Ela tem que estar subordinada à Constituição Federal. E outra coisa, os estados da federação não podem se separar. Exemplo, o estado do Rio de Janeiro cismar e falar assim, vamos sair do Brasil? Vamos deixar de ser brasileiro, vamos criar o nosso próprio país. Na federação não, isso é crime. Entendeu? Agora, na confederação, exemplo, União Europeia é uma confederação. Ali, a confederação, você tem a Constituição Confederada e as constituições dos estados. Só que eles podem ou não seguir a Constituição da Federação. Exemplo, a Inglaterra, que estava dentro da União Europeia, todo mundo usava o euro e a Inglaterra não queria usar. Ela continuou usando a própria moeda. Entendeu? Então tem coisas que ela pode não querer seguir. Outra, não teve aí o Brexit, que é a saída da Inglaterra? A Inglaterra saiu. O povo votou, eles não quiseram mais ficar na União Europeia, eles saíram da União Europeia. Percebeu? Isso o Estado do Rio de Janeiro não pode fazer numa federação. Deu para entender aí a diferença entre federado e confederado? Percebeu? Aí você vai entender os Estados Unidos, voltando só para fechar aqui. Na federação, eles queriam acabar com a escravidão nos Estados Unidos. E o Sul, que era escravista, não queria. Então, se os Estados Unidos virassem uma confederação, eles poderiam estar dentro do grupo e continuar com a escravidão. Mas quem ganhou foi a federação e a escravidão acabou no país inteiro. Por quê? Porque está na Constituição Federal.
Deu para entender isso, gente? Eu estou pegando exemplos aqui, atuais e antigos, para a gente poder amarrar isso aí e fechar. Agora que você entendeu, vamos para o Brasil. O Brasil não era um conjunto de coloniazinhas que queria se separar de Portugal. O Brasil já era um país, Dom Pedro I, Dom Pedro II. E quando a elite brasileira dos fazendeiros resolveram dar um pé no Dom Pedro II e criar uma república no Brasil, eles estavam preocupados com liberar aborto ou estavam preocupados em cobrar imposto? Cobrar imposto, né? A gente sempre fala assim, ó, quer entender uma coisa? Segue o caminho do dinheiro, né? Rapidamente você entende qual é. Então, eles estão preocupados com isso. Então, vamos fazer o quê? Vamos inverter as constituições. Por isso, no Brasil, aqui você não entende muito bem uma federação. Por quê? Porque hoje no Brasil, aborto é crime no país inteiro, fumar maconha é crime no país inteiro, porque está dentro da Constituição Federal. Agora, cada estado cobra o seu imposto. Aí é que é loucura no Brasil. Porque se você vai comprar um saco de feijão no supermercado, você tem que pagar imposto para o estado de Manaus, lá, ou Mato Grosso, que produz feijão. Depois esse feijão vai para São Paulo, na fábrica, para ser ensacado, paga imposto de novo. Quando chega no Rio de Janeiro para ir para o supermercado, paga imposto de novo. Olha quanto imposto, fora o imposto federal que é cobrado. Então, os produtos brasileiros, quanto mais circulam o país, mais caros eles ficam. Tranquilo até aí, gente? Então, amarrando aqui para você entender aí, ó, democracia, república, democracia representativa, federação, confederação, Brasil com a federação às avessas. Agora que a gente entendeu isso, vamos fechar aqui, ó. Federação. Entender os termos. Até eu falo para os alunos assim, ó, quando você for fazer um concurso público para o SUS, para a rede pública de saúde, o que mais pega o aluno são os termos, esses termos aqui, que o aluno não entende muito bem. Então agora você entendendo isso, fica muito mais fácil quando você for pegar a lei com um professor de SUS para estudar a lei, você vai entender isso aqui. Vamos lá. Conjunto. A gente falou aqui, ó, Estados Unidos. Estados Unidos. Todos eles unidos. Então o governo federal, ele também pode ser chamado de União. Certo? É responsabilidade da União. É competência da União. União com letra maiúscula é governo federal. Entendeu? Agora você compreende. É responsabilidade, é competência da União. Aí eu pergunto para você, prova de concurso, qual o órgão público responsável pela saúde no âmbito da União? Olha, questão de concurso público, hein? Qual o órgão público responsável pela saúde no âmbito, na esfera da União? Se você sabe que União é governo federal, o órgão público responsável pela saúde no governo federal é quem? Ministério da Saúde. Então isso aqui é praticamente sinônimos. Governo federal, União, Ministério da Saúde. Porque quando você for estudar SUS, você vai ver essas palavras se repetindo, alternando, e você acaba sem saber o que é a cada coisa. E agora você entendeu o que elas são. Tranquilo até aí, gente? Beleza. Vamos agora para o segundo nível. Lembra daquela matemática de quinta série? Eu tenho um conjunto e dentro do conjunto várias unidades. Então, olha só, eu tenho um governo federal aqui, ó, conjunto em preto. E dentro do conjunto, que é o governo federal, eu tenho os pequenininhos vermelhos, que são os estados. Então, o governo estadual, ele, na verdade, ele é uma unidade, cada governo estadual é uma unidade que está ligada, está dentro do governo federal. Então, o governo estadual pode ser chamado de unidade federada ou unidade federativa. Entendeu? Então, os estados podem ser chamados também de unidade federada ou unidade federativa. É importante você entender isso. Questão de concurso. Qual o órgão público responsável pela saúde no âmbito das unidades federadas? Sacou? Olha que frase horrorosa. Se você lembrou que unidade federada é o Estado,
Ou seja, o Estado é uma unidade ligada ao governo federal. Está falando do governo estadual. Governo estadual, quem? Secretaria Estadual de Saúde. Tranquilo até aí, gente? Tá indo? Beleza. Agora que complica um pouquinho. Chegamos no município. Tá? Tanto que tu vê que a setinha aqui, ó, juntou todos os azulzinhos dentro do estado. Todos os municípios dentro do estado. A gente chama de rede hierarquizada. Então esse termo rede hierarquizada significa todos os municípios que estão dentro do estado, de um estado. Eles formam a rede hierarquizada. Então, olha, cuidado, atenção aí para você poder se ligar. Até faço assim com os alunos. Imagina que no concurso o cara fala assim, ó, o Brasil esse ano vai ter a meta de bater 100% da vacinação das crianças. Será gasto não sei quantos milhões, tal. A vacinação será feita pela rede hierarquizada Rio de Janeiro. Aí no final eu pergunto, quem irá vacinar? A Secretaria Estadual do Rio de Janeiro, a Secretaria Municipal do Rio de Janeiro ou todas as secretarias municipais que estão dentro do estado do Rio de Janeiro. Percebeu? Olha a pegadinha aí, ó. É a 3. Porque quando eu falei rede hierarquizada Rio de Janeiro, eu estou falando sobre todos os municípios. Rio de Janeiro, Itaguaí, Seropédica, Caxias, Angra. Todos esses municípios formam a rede hierarquizada Rio de Janeiro. Tranquilo até aí, gente? Beleza? Eu vou deixar um exercício aqui para a gente treinar isso. Para fechar isso aqui, quem é o órgão responsável pela rede hierarquizada? Qual é o órgão responsável pela saúde no âmbito da rede hierarquizada? Falou em rede hierarquizada, Secretaria Municipal de Saúde. Então a rede hierarquizada ela é formada por todas as secretarias municipais de saúde que tem dentro do estado do Rio de Janeiro. Percebeu? Importante a gente entender essas nomenclaturas aqui. Até aí, tranquilo? Aqui fecha as 3 esferas de poder de uma federação. Governo federal, governo estadual, governo municipal. Essas são as 3 esferas. Só que aqui no Brasil, a nossa lei diz que alguns municípios poderão, não é obrigado, poderão se subdividir para poder melhor se administrar. Exemplo, o município do Rio de Janeiro, Campo Grande é um bairro, isso tem o tamanho de uma cidade. Então esses municípios também poderão se subdividir para melhor se administrar. Aí exemplo do próprio Rio de Janeiro. Então, o município do Rio de Janeiro se divide em subprefeituras. Você tem a prefeitura do Rio, você se divide em subprefeituras. Então, aqui em Campo Grande, a gente tem uma subprefeitura, certo? Se você tem uma subprefeitura, você tem uma secretaria municipal, uma subsecretaria municipal de saúde. Só que eu quero que você entenda o seguinte, para o pessoal de enfermagem, na área de saúde, a gente não chama de subprefeitura, a gente chama de distrito sanitário. É a mesma coisa que subprefeitura, mas é só no termo da área da saúde, eles chamam de distrito sanitário. Então você tem a prefeitura do Rio de Janeiro, você tem a subprefeitura do Rio de Janeiro, você tem o secretário municipal de saúde e você tem o subsecretário municipal de saúde do distrito sanitário de Campo Grande. Tranquilo aí? Só para fechar agora, entenda que o distrito sanitário ou subprefeitura Campo Grande não é só o bairro de Campo Grande, é um conjunto de bairros menores ligados a um bairro maior, que é o satélite, daí levar o nosso nome. Por quê? Porque Campo Grande tem hospital, Campo Grande tem polícia, Campo Grande tem delegacia, Campo Grande tem corpo de bombeiro. Então, quando você fala subsecretaria ou Distrito Sanitário Campo Grande, eu estou falando Campo Grande, Mendanha, Rio da Prata, Inhoaíba, Barra de Guaratiba,
Tudo isso faz parte do Distrito Sanitário Campo Grande. Eu até falo com o aluno, professor, não sei se eu sou de Campo Grande. É só tu perguntar, quando sua mãe, seu pai tem que resolver problema da prefeitura, ele vai aonde? Na regional aqui de Campo Grande, ou na regional de Bangu, ou na regional de Santa Cruz? Pronto, você já sabe onde você mora, se faz parte do Distrito Sanitário Bangu, Campo Grande ou Santa Cruz. São os três aqui, um próximo do outro. Tranquilo até aí, gente? Fechamos? Faz o exercício, matou aí. Não esquece de estar participando lá dos exercícios. Eu deixei lá, tenta fazer ainda aí o da semana passada e faz aqui o dessa semana. Gente, bom descanso para vocês aí, boa semana. Beijo, fui!